Cris, mas estudar pro parto? Sério? Gente, parir já não é difícil o suficiente. Quando foi que parto virou vestibular? Ai, gente, eu tenho escutado essa pergunta. Afinal, por que é importante estudar na preparação para o seu parto? Por que o conhecimento técnico pode fazer total diferença na sua experiência de parto? Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta, falando primeiro um pouquinho sobre a história do parto, o que aconteceu, como era, como a gente chegou na realidade que é hoje. Vamos falar um pouquinho sobre parto humanizado, que não é parto na água, a gente vai desmistificar um pouquinho isso, e entender um pouquinho sobre por que é importante esse preparo no nível mental e intelectual, né? Busca de conhecimento técnico. Vamos lá? Bom, o parto antigamente, todo mundo sabe, né? Era aquela coisa bem familiar, tinha parteira. O apoio para a mulher, ele era dado por essa parteira, por mulheres da família. Ele não existia pré-natal. Pré-natal é uma coisa muito recente, né? De décadas recentes desse século, onde a gente começou a trabalhar cada vez mais intensivamente, aqui no Brasil, pelo menos, com a ideia do pré-natal cada vez mais completo como uma parte importante do preparo físico para o parto. Mas isso é muito recente. Antigamente, não existia pré-natal. Muitos dos exames complementares que a gente utiliza hoje sequer existiam, né? Ultrassom, por exemplo. Minha mãe não fez ultrassom, então é uma coisa bem recente, né? E a maneira como se dava um parto era uma maneira muito natural, praticamente sem grandes intervenções médicas. Era tudo na mão da parteira, a mulher e as mulheres da família que ali se aproximavam nesse momento. Não existia um auxílio assim, tecnológico, não existia auxílio técnico, as mulheres não estudavam, né? A gente fala, gente, por que eu tenho que estudar se a minha mãe pariu, se a minha avó pariu e normalmente não tiveram problema algum, né? Por que eu vou ter que estudar agora para isso? O contexto mudou. Começa por aí, né? Elas não precisavam fazer isso porque, na verdade, tinha também muitas limitações naquela época, né? A gente trabalhava com mais naturalidade, mas também com muitas faltas e muitos problemas que não podiam ser atendidos, né? As parteiras tinham grandes limitações e tinham que fazer verdadeiros milagres em situações que muitas vezes acabavam tendo um desfecho negativo, coisa que hoje a gente tem tecnologia para ter desfechos mais positivos. Não havia também uma consciência muito clara do apoio emocional, apesar dele existir, né? Aquelas mulheres que estavam juntas, às vezes era a vizinha, às vezes era a avó, a mãe, as mulheres que já tinham parido, né? As que ainda não também se aproximavam nesse momento, que fossem já casadas, né? E apesar desse apoio emocional existir nessa configuração, o apoio do pai, por exemplo, era visto de uma maneira completamente diferente. O homem não se envolvia nessa situação, e o apoio dele era aquele do provedor, né? Então, você pare os filhos e cuida deles, eu vou trazer a comida para casa. Basicamente era por aí, né? Quando a mulher também não tinha que trabalhar na roça. Então, esse era o contexto. Antigamente, todo mundo sabe disso, né? A maior parte das famílias tem histórias para contar aí, às vezes, das mães, das avós, até mais para trás, né? A partir da década de 60, a gente começa a viver, de 1960, a gente tem uma medicalização muito forte. Isso começou antes, né? Muito antes. Lá em 1800 já a intervenção médica foi aumentando, os homens foram se apropriando, inclusive homens, né? Porque a medicina era uma profissão basicamente, exclusivamente masculina, então os médicos vão se apropriando desse papel, vão estudando, inclusive, corpos femininos, invadindo esse cenário que era exclusivamente feminino, e passam a dominar esse cenário e trazer cada vez mais intervenções com esse olhar mais masculino, de resolução mesmo, né? Tudo certo, né? A gente, quando traz até a visão sistêmica para olhar para essa situação, era exatamente a maneira como cada um podia resolver naquela hora, né? As nossas ancestrais sabiam parir e os homens sabiam prover. A gente passa, então, para um cenário onde os homens estão invadindo um cenário onde era preciso resolver, né?
a gente tinha muitas mortes perinatais, tanto maternas quanto fetais. Então, quando a gente ainda tinha esse cenário longe da tecnologia, havia necessidade de uma busca pela tecnologia. E aí daí vem as intervenções, né? As pesquisas científicas do século passado e retrasado são muitas vezes brutais quando a gente vai ler a história, né? Mas era o que era possível no momento. E como eram fortes essas mulheres que passavam por isso, né? Nós, hoje em dia, não daríamos conta. Que bom que a gente pode evoluir também. Mas a realidade é que esse cenário vai sendo tomado pelos homens, a medicalização cada vez mais intensa, vão se trazendo soluções do ponto de vista muito masculino, né? Precisamos resolver a situação e passa-se a valorizar a ideia de que um parto rápido é um parto bom. Quanto mais rápido ele for, melhor ele vai ser, porque eles fazem uma associação entre sobrevivência de mãe e bebê, quanto mais rápido for o parto, naquele momento, né? Onde as ferramentas científicas não permitiam uma real avaliação disso. O parto, então, passa a ser cada vez mais hospitalizado. Dentro do contexto do hospital, a gente tem um sistema, né? E isso tem muito a ver com a Revolução Industrial. É preciso compartimentalizar, dividir, estruturar, colocar tudo nas caixinhas, criar processos, né, de produção. E aí a gente vai encaixar o parto dentro deste cenário, onde a mulher tem que chegar e passar pelo protocolo. Cada vez mais os protocolos são criados na real intenção de beneficiar esse binômio de mãe e bebê, mas ainda hoje a gente consegue ver que, na verdade, muitas vezes são causados problemas, né? Mas a gente vai chegar lá. Nesse momento, hospitalização, foram criados protocolos e mais protocolos de como conduzir um parto, que esses protocolos vão ser genéricos e repetidos, independente da situação que se apresenta. Então, independente daquela mãe chegar em pródromos, numa fase muito inicial, fase latente do parto, ou já chegar com uma dilatação mais avançada, é protocolo, por exemplo, colocá-la deitada, colocar a ocitocina endovenosa, né, um acesso venoso, muitas vezes já com a dosagem, já com ocitocina, que é um hormônio sintético, que vai tentar induzir contrações também dentro dessa visão de que quanto mais rápido o parto, melhor. Então, o que precisa para ser mais rápido? Precisa de ocitocina para contrair? Vamos pôr ocitocina, entendeu? É essa a lógica que vai sendo seguida. E aí vão se criando as infinitas intervenções que são, sim, criadas para o benefício, e que só muito tempo depois isso vai ser questionado, né? Vai ser algum tempo depois que a gente vai criar a capacidade de usar a ciência para questionar novamente essas ideias, né? Então, a gente começa a sair de um ambiente onde as mães pariam em casa, dentro das suas famílias, dentro de um ambiente conhecido, com o apoio emocional das mulheres, né? De parteira, da família, dentro de uma coisa que já é tradição de que aquilo é normal, é natural, de que não é preciso ter medo, né? Histórias haviam traumáticas? Haviam, mas não era uma coisa assim que bloqueava a ideia de que se pudesse parir. Tinha que parir, né? Não tinha outra opção, então era mais naturalizado. E a gente passa então para um contexto onde o homem médico, o homem vem como um salvador da pátria, salvar a mulher do próprio corpo, né? Porque aquele corpo começa a ser visto como frágil, como incapaz de levar um parto adiante, e isso vai sendo incutido na cabeça da mulher de N milhões de formas, com linguagens cada vez mais potentes, né? Diga-se de passagem, marketing hoje em dia, né? A gente não sabe nem que está aprendendo e que está assimilando um conceito e tá, mas enfim. A mulher vai sendo doutrinada a crer que não é capaz de parir. E isso vai se dando de formas sutis ou não tão sutis, né? Muitas vezes violentas também. Uma mãe que chega para ter um bebê numa maternidade vai passar por um protocolo que começa por um acesso venoso com ocitocina,
vai passar por tricotomia. Tricotomia é a depilação, né? A depilação da área pubiana. Já é uma invasão, né? Muitas vezes era protocolo fazer o enema, que é uma lavagem retal, que é um procedimento bastante, né, invasivo, no sentido de fazer com que a pessoa se sinta um pouco violada, né? Não é um procedimento com que a gente se sente muito à vontade. O acompanhante praticamente aconteceu muito recentemente. A lei do acompanhante no Brasil é de 2005, então por aí você tem ideia que até então era considerado totalmente desnecessário e até inapropriado, né? Era algo que poderia até atrapalhar na visão médica ali, que aquela pessoa que não sabe se portar perante um centro cirúrgico ou um ambiente hospitalar vai estar ali, vai estar atrapalhando, né? Então é esse o conceito que havia. Hoje em dia está começando a trabalhar para mudar isso. E já tem aí a lei federal que garante a presença do acompanhante com toda a mulher. O território nacional ainda assim desrespeitada, muitas vezes, mas é uma lei, hoje em dia, né? E não se tinha acompanhante antes, não era um direito da mulher. Muitas vezes essa mulher vai ser colocada deitada, né? Quando não presa, né? Numa fase mais adiantada do parto, muitas vezes vai ser colocada em posição de lutotomia, que é aquela posição clássica do frango assado, várias vezes presa, né? A perna amarrada ali, a base que segura, o apoio que segura as pernas, né? Então, imagina o que é isso, né? De repente você passar por uma série de procedimentos desse nível de invasão, que expõe totalmente a sua área genital, a privacidade ela é perdida, muitas vezes em hospitais de escola, por exemplo. Você tem ali o médico, o residente, um monte de gente, né? E a privacidade da mulher, às vezes em ambiente coletivo, quartos coletivos, onde tem 4, 5 camas, né? Então, o ambiente também não colabora, né? Então, tudo isso, todas aquelas circunstâncias que a gente sabe hoje em dia, que é um cenário que favorece muito a evolução do parto, até mesmo do ponto de vista neuroendócrino, né, a produção dos hormônios que precisa acontecer, toda aquela cadeia que vai um hormônio levando ao outro, facilitando o trabalho da mãe para se abrir e do bebê para achar o seu caminho, né, precisa de todo esse ambiente, de todo esse aconchego, da segurança da mãe. Isso tudo vai sendo tomado sutilmente por essas intervenções que vêm com a desculpa de facilitar, né? Ah, não, vamos fazer o enema, porque daí ela não faz cocô durante o parto, afinal o cocô sujo pode, né, contaminar o bebê. Não é bem por aí, hoje em dia a gente já sabe, né? E aí cada uma dessas intervenções vem baseada num porquê, numa necessidade de ajudar o bebê a nascer o quanto antes. E vai acumulando, né, essa sequência, essa cascata de intervenções que vão, na verdade, completamente alterar a cena do parto para algo que realmente não contribui para que ele aconteça. Você vai estar no quarto lotado, luz acesa, luz apagada, gente entrando na porta, enfermeira às vezes conversando ali fora ou do lado, do um outro caso que deu errado, às vezes tem uma mãe que perdeu um bebê do lado, na mesma sala, deitada na outra maca, acompanhando. Então, o cenário é um desastre, né? Fora os toques vaginais, que passaram a ser a maneira principal e mais valorizada de como se acompanhar o parto. O parto passa a ser medido em evolução a partir exclusivamente da evolução da dilatação, né? A gente escuta, ah, não, mas ela não dilatou, ou, tá demorando demais para dilatar, não tá dilatando um centímetro por hora como tem que ser. E aí variadas, né, situações onde a dilatação é a única medida de evolução de um parto, quando na verdade a gente sabe hoje que precisa se avaliar outras várias características da evolução do parto como um todo, da mulher, para conseguir saber se esse parto está evoluindo ou não. E aí
aí vai, né? Intervenção, gente, tem de monte. Eu tô até com uma listinha aqui para não esquecer de todas, mas o número de intervenções que nasceu com o propósito de auxiliar o parto, e que na verdade hoje a gente sabe mais que muitas vezes, né, tem a hora certa de intervir, né? Mas muitas vezes, quando usadas de maneira sistematizada, automática, para todas como padrão, é que está o erro, né? Isso vai levar à situação onde não é individualizado o cuidado. E quando o cuidado não é individualizado, as chances de errar e de estar fazendo mais mal do que bem são muito altas, né? Então aí a gente tem episiotomia e cristeler. Episiotomia é aquele famoso pique na região do períneo, vaginal, hoje completamente ultrapassada, vista cientificamente como uma violência obstétrica, né? Ela não previne nenhuma situação, um desfecho negativo, pelo contrário, pode levar a problemas. Manobra de Cristeler, que é aquele famoso ajuda a barriga, né? O empurra a barriga, pressão na barriga com o braço, subir na barriga. A gente tem histórias aí, né? Às vezes muito traumáticas, fizeram muita força na minha barriga. Essa manobra, ela é altamente arriscada, ela pode trazer impacto negativo seríssimo para o bebê, aumenta a chance de hemorragia para a mãe, pode ter lesão neurológica no bebê. Então, ela é inclusive proibida até pelo Conselho de Enfermagem hoje em dia. E ela era e foi criada como, e ainda é aplicada como um auxílio para o bebê descer e nascer. E não é por aí. Rotura de bolsa, uma outra intervenção, a rotura artificial, né? A bolsa, ela rompe em algum momento do parto, varia, né? Não tem nada a ver aquela questão do filme, rompeu a bolsa, sai correndo, vai nascer. Gente, antes fosse, né? Ia facilitar, talvez. Na verdade, a bolsa pode romper no início, no meio, tem nenê que nasce empelicado, ou seja, nasce com a bolsa íntegra, mergulhada ainda no líquido amniótico. Então, rotura de bolsa, tem momentos onde ela pode auxiliar? Sim, tem. Mas tem momentos onde ela, se ela for feita, ela pode prejudicar? Com certeza. Rotura prematura da bolsa, né, artificial, quando a enfermeira ou obstetra ou qualquer um da equipe técnica vai lá provocar essa rotura. Se for num momento muito adiantado do parto, muito precoce do parto, isso pode causar problemas sérios. Por exemplo, a saída do cordão, né? Cordão umbilical. Se o cordão umbilical é exposto, ele sai pelo canal vaginal, né? O prolapso de cordão, se ele é exposto pelo canal vaginal antes da saída do bebê, a gente tem aí uma emergência obstétrica, né? Precisa de uma intervenção imediata, porque, ao contrário de que muita gente pensa, né? O cordão, por exemplo, enrolado no pescoço, não causa nenhum mal, porque o bebê não respira pelo pulmão, mas toda a nutrição e o oxigênio que sustenta a vida do bebê no útero vem sim pelo cordão. E se a gente comprimir o cordão nessa passagem do bebê, aí sim pode haver uma falta de oxigênio, uma hipóxia que tem desdobramento grave. E aí tem todas as intervenções no RN, né, no bebê, no recém-nascido. Cabe só uma live só para falar disso. E a gente vai ter. São tantas intervenções que podem ser modificadas para tornar isso mais humano. E aí vem a nossa fala sobre o parto humanizado, né? O que é humanizar algo que já é humano, né? Não faz nem sentido isso, como é que algo que é feito por um humano não é humanizado. Mas quando a gente fala de humanizado, na verdade, a intenção da palavra é primeiro ressaltar a parte boa do humano, né? A empatia como uma característica exclusivamente humana, de sentir, ser capaz de sentir pelo outro, de buscar o bem do outro, né? E se trata de uma humanização não do ser humano que já é, mas sim da assistência, né? De toda aquela conjuntura ao redor do parto, da equipe, do ambiente, de todos os protocolos, né? Que são adaptados e personalizados, né? Individualizados.
Então, uma abordagem que vai levar em consideração a evolução não do parto do livro, mas do parto daquela mulher, daquela situação pontual que está acontecendo ali, que nenhum parto é igual ao outro. Então, quando a gente traz a humanização, é como se acontecesse um movimento do pêndulo, né? Primeiro a gente tinha um movimento aqui extremo, né? Aqui nessa ponta aqui, as mulheres parindo lá na beira do rio, às vezes sozinhas, com zero de assistência técnica, sem conhecimento de fisiologia, sem apoio para aumentar a taxa de sobrevivência, né? Que seria esse apoio técnico, para salvar dos problemas realmente. Então, com uma porcentagem maior de desfechos negativos por simples falta de acesso à tecnologia. Para depois a gente passar por um outro pêndulo que vai lá para o outro lado, né? Um extremo oposto, onde a medicalização acontece de forma a padronizar protocolos e intervir o máximo possível para garantir que o parto aconteça o mais rápido possível e na verdade a gente vai ter um efeito rebote aqui com com o aumento das taxas, né? Até um certo ponto a medicalização ela contribui bastante, mas a partir desse ponto, que na verdade é pouco, a gente passa a ter o efeito rebote, onde mais problemas acontecem. Exemplo, taxa de cesariana é uma excelente maneira de medir isso. Quando a gente passa de 10% a 15% de taxas de cesariana num país, a gente sabe que está tendo uma intervenção muito maior do que é realmente necessário, porque a gente começa a ter aumento de taxa de mortalidade e morbidade de mãe e bebê. Um outro extremo que estava aqui, mesma coisa, quando a gente tem taxas muito pequenas de cesariana, quer dizer que está faltando acesso àquela população às tecnologias que, na verdade, poderiam estar salvando vidas. Então, quando a gente tem dois movimentos assim opostos, né, de um pêndulo que vai de um extremo aqui para o outro extremo, a gente tem que pensar que é preciso chegar no meio, um equilíbrio. E aí a proposta da humanização vem trazendo as perguntas numa visão científica para questionar, afinal, onde está esse meio? Onde é que a gente consegue as melhores taxas de sobrevivência e qualidade de vida da mãe e do bebê, usando da tecnologia, mas não abusando dela? Essa é a questão. E aí é que a gente fala, humanização da assistência, na verdade, é um tripé. E esse tripé ele é constituído basicamente por 3 pontos importantes. Primeiro é a medicina baseada nas evidências científicas. O que é isso? É praticar a medicina, não baseado no que o professor ensinou na faculdade lá atrás, às vezes há 20 anos atrás, né? Eu sou veterinária, sou formada há quase isso de tempo. Com certeza, se a gente não se atualiza, né, as coisas vão mudando. Então, se basear as suas recomendações médicas somente na formação que você teve e na experiência exclusiva sua, desenvolvida ali ao longo dos anos de prática, é um recurso? Mas é um recurso que deixa de abarcar todas as outras possibilidades. Né? Tudo que a ciência, quando avalia, quando a gente traz um trabalho científico, ele não vai trabalhar ali com os 1000 casos que um médico já atendeu. Vai trabalhar com, sei lá, 20 mil casos, né? Tem revisões sistemáticas, meta-análises, que são esses nomes difíceis para trabalhos científicos que analisam com uma metodologia, um sistema, né, de análise e matemática pura ali para conseguir dizer se aquela intervenção ou aquele tratamento ele é benéfico ou maléfico, né? O que fazer aquilo dentro daquele mesmo contexto. Isso é repetido várias e várias e várias vezes. E são comparados casos que são o mais parecido possível para saber se aquela intervenção traz mais bem do que mal. E aí a ciência ganha e faz ponto, né? Porque a gente traz uma medicina baseada em evidência científica, ou seja, trabalhos científicos que analisam todas as ocorrências, o maior número possível de ocorrências, com uma sistematização de análise que vai dar uma resposta pra gente. Olha, essa intervenção, ela é legal, ela pode ser usada nessa e nessa situação. Ou não, essa intervenção tem que ser descartada, como já aconteceu aí com a Cristeler e com a episiotomia, né? A medicina baseada em evidência também vai levar em consideração a experiência do profissional.
ele não pode... vamos trazer um exemplo aqui clássico, né? O profissional que escolheu trabalhar em sua vida, baseado na profissão, no que ele aprendeu na faculdade e no que ele desenvolveu na carreira, mas não se atualiza, não é inteligente contar com esse profissional contando que ele está atualizado, entendeu? É a mesma coisa assim, se você escolhe fazer um parto normal e escolhe um profissional que em sua vida, em sua carreira, acredita e defende que a cesariana é a melhor via de parto e que aprendeu na faculdade a fazer cesarianas na vida toda dele. Quando você olha as taxas dos partos, são 90%, 80%, 90%, que é o que a gente tem aí na rede privada, por exemplo, rede privada de atendimento de partos, para muitas maternidades e muitos médicos, né, passa dos 70%, 80%, 90%. De cesarianas. Como é que você vai contar com este médico para te acompanhar num parto natural e sem intervenções? Não cabe, entendeu? Tem que ser levado em consideração a necessidade da mulher, a experiência do médico e a evidência científica. Isso é medicina baseada em evidências. A gente fazer a conta, né, o somatório dessa equação aí para saber qual é a decisão mais acertada a se tomar. E é possível ter saída para todas as situações. Quando a gente pensa num parto humanizado, que, né, precisa aí de medicina baseada em evidência, vai levar em consideração o protagonismo da mulher, ou seja, colocar a mulher em evidência, ela que diz, né, ela dá as cartas, estando, né, informada, é importante isso, estando informada, ciente de todas as alterações que ela pode estar passando durante um parto, ela tem sim o poder de tomar decisões. Ela e o companheiro muitas vezes vão discutir quando precisar fazer uma alteração de plano de parto para poder tomar as decisões. Então, quando você leva em consideração medicina baseada em evidência, o protagonismo dessa mulher, né, essa capacitação dela para que ela tome as decisões relacionadas ao que está acontecendo no corpo dela, e uma equipe multidisciplinar, ou seja, né, ou transdisciplinar, onde aquelas decisões elas são trocadas, existe uma troca entre os profissionais de tudo que está sendo, da maneira como está evoluindo aquele parto, em relação à necessidade de intervenção ou não. Essa equipe ela é fluida, né? Não é hierarquia, né? A decisão vem de cima para baixo, ponto final. Não, ela é fluida, tem trocas e multidisciplinar, né? Às vezes vai ser um obstetra, uma obstetriz, uma enfermeira obstetra, uma fisioterapeuta, cada um dando ali o seu input baseado aí, na sua experiência, além da medicina da medicina baseada em evidência, né? Então, quando a gente tem esse tripé, a gente ganha uma força enorme. E qualquer alteração, né, qualquer falha nesse tripé faz com que a mulher, estando consciente, ela pode mudar. E qualquer falha nesse tripé pode alterar, sim, o desfecho do parto. Então, não adianta nada. A gente tem uma equipe multidisciplinar super potente. Todas as evidências científicas do mundo dizendo para ir para um lado, né? Então, é melhor o parto normal, natural, nessa situação, por causa disso, disso e disso. Tem lá uma super equipe disposta a acompanhar. Mas se a mulher não está preparada para essa situação, ainda assim, ela pode vivenciar aquilo como uma violência. Pensa comigo, uma mulher que não está disposta a passar por um parto e que tem medo da dor, ou que tem um trauma relacionado ao toque físico, né, um abuso sexual, algo que ela não permite jamais que alguém toque um estranho completo, né, que seria a equipe médica, toque ela mais intimamente. Como é que uma mulher dessa vai passar por um parto natural? Se ela não tiver feito lá todo o trabalho de psíquico mesmo, de libertação, de ressignificação desses traumas, de, né, encarar a responsabilidade que é essa maternidade, onde a gente vai ter que fazer escolhas aí em benefício nosso e do nosso bebê. Então, se ela não está preparada, não adianta nada ter todo o circo montado. E, da mesma maneira,
qualquer um dos pezinhos que cair do tripé, a coisa desaba. Se você tem uma mulher super preparada, mas tá sabendo tudo, sabe? Virou praticamente se formou obstetrícia. Mas conhece todas as evidências científicas, mas se cerca de uma equipe que não valoriza isso, também não vai ser possível, entendeu? Então, é dentro da medicina, desse tripé da humanização, que a gente chega nos resultados hoje tidos como mais equilibrados, entre muita intervenção, pouca intervenção e esse equilíbrio, onde a gente tem taxas menores de morbidade e mortalidade para mãe e para bebê. E resultados mais positivos. Porque no fim das contas, o que a gente quer, né? A gente quer mamãe, bebê bem e uma experiência positiva, né? Não importa a via de parto, na verdade. Importa a experiência positiva, o grau de informação que aquela mãe teve e o resultado, né? O resultado final. Mãe e bebê bem. Então, é isso que a gente tenta alcançar. Porém, hoje é difícil. Por quê? Apesar da humanização estar trazendo esses questionamentos e tentando modificar crenças que vêm de muito tempo, né? A gente pega profissionais formados, que já têm experiência, e a gente vê que é difícil. É difícil porque é uma tradição que vem, né? É algo que veio antes, que a gente deve sim respeitar, porque trouxe muita coisa de bom, né? Toda a tecnologia veio daí, a gente tem que honrar isso e dar um lugar, porque é importante. Porém, é preciso sim questionar e trazer esse novo caminho. E hoje em dia, as mulheres que começam a trazer esse novo caminho, trazer questionamentos para a maternidade, trazer questionamento para os médicos, muitas vezes por terem se sentido violentadas muitas vezes em partos anteriores, ou de ter na história da família histórias muito violentas, já chegam de forma muito violenta nesse questionamento perante os médicos e os obstetras, né, obstetrizes e enfermeiras. Então, a gente sai de novo de um movimento extremo para outro movimento extremo, né? É preciso trazer um equilíbrio aí, onde a gente consegue, com empatia, com respeito, honrando aquilo que de bom veio deste trabalho, sugerir e requisitar que para conosco possamos pedir licença para que seja feito diferente. Porque já existe sim um novo caminho que está proposto e cientificamente comprovado. Então, é com a licença de todos aqueles que vieram antes e que trouxeram as intervenções, que a gente hoje pede para que um novo caminho seja considerado e que os nossos desejos sejam respeitados, os nossos desejos informados, e que a gente possa sair da realidade de hoje, porque hoje o que está acontecendo é que dessa briga, né, na guerra todos saem perdendo, né, na verdade. E o que acontece hoje é que as mulheres, sejam, né, por traumas anteriores de N questões, né, de violências sexuais, né, violências obstétricas, que são violências de gênero, as violências de gênero para a mulher se multiplicam, né, na nossa realidade há séculos. Tá até no inconsciente coletivo isso já, né? Então, essa mulher machucada chega exigindo uma mudança e por isso acaba sendo mais violentada ainda. E aí, com medo disso, que é o outro caminho, né, o mais comum hoje em dia, esse medo dessa dor, desse trauma, leva as mulheres a olharem para a situação do parto, onde elas têm que escolher entre um parto normal, né, o parto normal, que acaba sendo muito violento por conta de todas as intervenções que são padronizadas, ou
uma cesariana eletiva. A cesariana eletiva, ela passa a ser vista como um caminho de fuga, na verdade, né? Né? Foi criado no inconsciente essa questão de que a cesariana é mais segura, né? Porque se for comparar com lá atrás, né? Quando as mulheres tinham total falta de acesso à tecnologia, a cesariana veio sim para salvar muitas vidas. Hoje a gente sabe que cesariana demais mata mãe e bebê. Tem inclusive uma literatura que eu vou sugerir, que é esse livrinho aqui, que é maravilhoso, né? Parto Normal ou Cesárea. Ele foi escrito pela Simone Diniz e pela Ana Cris Duarte, e ele foi publicado pela editora Unesp. É um livrinho fininho, simples, direto no ponto, com tópicos muito claros sobre benefícios e malefícios do parto normal e da cesariana. E quando a gente coloca na ponta do lápis, hoje, baseado na ciência de hoje, a gente vê que, na verdade, os riscos para um parto cesariano, quando não há indicação médica, né, indicação médica baseada em evidência científica real, ou seja, alterações reais que precisam de intervenção, só baseado em, não, cansei de esperar, vamos para cesariana, é muito arriscado. E aqui tem várias taxas, né? Vou até ler um pouquinho para vocês. Maiores riscos de complicações cirúrgicas, 4 vezes maior o risco de complicações graves, como hemorragia severa, necessidade de reoperação, infecção pélvica, pneumonia, septicemia, e complicações menores, como febre, hematoma, infecção do trato urinário, do útero, da ferida cirúrgica, paralisia do intestino ou da bexiga. O dobro de risco em ser rehospitalizado, sofrer dor e debilidade no pós-parto, com repercussões na relação com o bebê. A mãe que está na pós-cesariana, não é a realidade de todas, mas o pós-cesariana ele pode ser muito dolorido. E, salvo algumas exceções, isso pode sim dificultar a mãe ter uma relação com o bebê. A gente se vê às vezes muito no pós-parto, sozinha com o bebê. Não é toda mãe que tem rede de apoio, né? Na verdade, isso é uma construção difícil. Então, dar conta de um bebê num puerpério, num corpo que está, né, recém-parido e ainda cortado, pode ser bem difícil, né? Fora todas as outras coisas que vão estar acontecendo na amamentação, a pojadura, enfim, né? As chances da mãe morrer são quase 3 vezes maiores em uma cesárea eletiva. 3 vezes. Quase 8 vezes maiores quando é feita a cesárea. E quase 8 vezes maiores quando é feita a cesárea de emergência. Então, veja só, né? É uma cirurgia de altíssima graduação, né? Muito invasiva. E que vem para salvar e que deve ser utilizada, precisa ser utilizada quando necessária. E o pulo do gato tá aí. Esse pêndulo que vai e vem, né? Você encontrar o meio, onde é a real necessidade, onde é que aquela intervenção passa a ser a salvação real. E não uma intervenção que traz mais riscos, né? E aí tem várias questões aqui, depois eu vou preparar para vocês uma outra aula só falando disso, né? Então, quando a gente olha para isso, fugir para uma cesariana eletiva por medo da violência no parto, será que esse é o melhor caminho? Arriscar a sua vida do bebê, né, numa cesárea que não tem indicação médica, que muitas vezes vai ser agendada antes do período de maturidade do bebê, né, porque essas eletivas, elas acabam sendo agendadas e não espera-se entrar em trabalho de parto. E sem entrar em trabalho de parto, a realidade é uma só. Quem conta para o corpo da mãe que está tudo pronto e funcionante para nascer é o bebê. Então, não importa se a sua cesariana foi marcada com 35, 36, 37 ou 42 semanas. Se você não estava em trabalho de parto, a realidade é que o bebê não estava pronto. Né? Lógico que a gente vai levar em consideração
outras questões para muitas vezes ou induzir um parto, ou às vezes até passar realmente por uma cesariana eletiva, por uma causa real indicada, muitas vezes muito antes do trabalho de parto, quando, no caso de uma placenta prévia, por exemplo, né? Onde o risco de se entrar num trabalho de parto é altíssimo, para causar uma hemorragia e a morte do bebê. Mas isso é evidência científica, né? Isso é indicação médica. Isso é usar a cesariana exatamente para o que ela foi proposta, para salvar as vidas da mãe e do bebê, para evitar problemas graves, né? Então, quando a gente passa a fugir do parto normal para um parto de cesárea eletiva, fora de trabalho de parto, sem nenhuma indicação médica, é preciso questionar, né? E aí a gente tem aquelas mães hoje em dia que ou fazem esse caminho da fuga para cesariana baseada no medo, o medo da violência obstétrica, o medo do desconhecido, né? Porque não se preparam, não vão saber qual é o processo, como que acontece um parto, quais são as fases, o que é importante saber, né? Tem tanta coisa que a gente pode aprender nesse processo, e não é à toa que a gravidez é longa. E medo da morte, essa é uma das questões que a gente mais recebe, né? Ah, não, mas se a cesárea é mais segura, então eu tenho medo né, medo de morrer, ou medo de que o bebê morra, então eu vou optar pela cesárea. Será? Né? Nessa hora, quando a gente lida com medo, é tão importante a gente olhar de frente para ele, saber se ele é real. Às vezes o medo, quando a gente tira ele do armário, é aquele monstro gigante, vira um bonequinho desse tamanho, né? Porque a gente olha no olho dele e pergunta: você é real? Você é de verdade? Vem cá, traz evidência científica aqui. Vamos ver quais são as reais chances, né? Vamos comparar a cesariana e parto normal, parto natural, do ponto de vista de risco de morte, quando a gente não tem indicação médica. Acabei de ler aqui para vocês, né? O risco é muito maior num parto cesariana de morte para a mãe do que num parto natural. Então, essa realidade, ela foi meio que manipulada aí, né? Tirando o poder da mulher de acreditar em si mesma e acreditar que o organismo foi, sim, brilhantemente desenhado para parir e que as intervenções são muito bem-vindas quando vem com real indicação. E aí, quando a gente tira esse medo, né, e olha para frente e coloca as evidências, isso vai se diluindo. Então esse é o caminho, né? Ir de frente para o medo. E a outra questão é que as mulheres ou fogem por medos, ou existe uma dessensibilização. Essa questão do medo da dor, né? Muitas falam assim: ah, não, eu tenho medo da dor. Essa é uma questão muito importante, que vale a pena a gente olhar para o parto de uma maneira mais holística, integral. O parto, ele é um evento, que ele é um evento físico. Sim, a gente até agora falou do evento físico, né? Hormônio, intervenção, muitas coisas, né? Ele é um evento neuroendócrino, né? Ou seja, produção de hormônios e receptores que vão estar se conectando e desencadeando uma cascata de eventos aí. Ele é um evento também social, né, que vai estar acontecendo dentro da família, principalmente com impacto dentro da família, de um novo ser chegando, e aí tem desdobramentos mil. Ele é até um evento político, né? Porque quando a gente tem uma mulher... Gente, olha a potência disso. A mulher desacreditada, né, por uma história de patriarcado aí, que tira totalmente a potência da mulher, né, na sua raiz. Por séculos, uma mulher que resolve passar pelo trabalho de parto. Qual o nível de superação daquilo que todo mundo fala, né, da dor do parto, a pior dor do mundo? Uma mulher que encara isso de frente, pensando no benefício do filho, porque se informa, estuda e consegue saber que as evidências científicas mostram que o parto normal
em circunstâncias, né, que não tem indicação médica de cesariana, é melhor que a cesariana. Isso transforma ela numa leoa, né? A mulher ganha a sua voz de volta. Isso tem um impacto político enorme. Mas a gente não vai falar disso hoje, não. Tem também a questão psíquica, que é um pouco disso que eu falei, mas olhando por um outro olhar, usando um outro olhar, a gente vê também que as mulheres vêm desse lugar da vítima, né? De um lugar onde elas foram colocadas como incapazes, subjugadas, inferiores, mas que perante um portal, que é o portal da maternidade, né? Um evento, um rito dos mais fundamentais dentro da vida de uma mulher, é a maternidade, aquilo é colocado em xeque. Neuroendocrinamente, a gente já falou disso em outros vídeos, a gente tem modificações plásticas do cérebro, né, que vão aumentar as capacidades dessa mulher. E aí, se ela decide se entregar a esse processo, ela vai também se dar conta de que questões psíquicas vão aflorar, né, medos, traumas. E aí, será que é melhor fugir? Muitas mulheres fogem para a cesariana em busca da anestesia, em busca de não querer olhar, de não querer se dar conta de toda essa história que ela carrega de antes. E que muitas vezes não é tão linda de olhar, né? E nesse momento aflora mesmo, né? Então, o medo da dor, do parto, fala muito desse medo de sentir, um medo de entrar em contato com si mesma, um medo de ter que olhar no espelho e ver quais são as suas próprias questões e ter que assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade de resolução e de cura e de ressignificação de cada uma dessas questões. Então, é muito profundo. Eu nem sou psicóloga, não tenho nem autoridade para estar falando isso aqui, mas dentro, por exemplo, da terapia sistêmica, a gente consegue ver isso muito claramente, né? É preciso curar esse feminino, trazendo para esse lugar do sentir, né? Do estar disposta a levar para uma visão mais profunda, e a maternidade traz isso à tona. Se não for na gestação, vai ser no puerpério. Então, quanto antes, melhor que a gente comece a olhar. E aí, a nossa pergunta: por que então estudar para se preparar? Fica evidente, né, que o estudar, o absorver o conteúdo técnico tem como único exclusivo objetivo aumentar as suas chances grandemente de uma experiência positiva, de evitar a violência obstétrica, por exemplo. Antes de gravar esse vídeo, eu estava assistindo um documentário sobre violência obstétrica. E eu mesma vivenciei essa experiência no parto do meu filho Lucas. E é extremamente traumático, né? Tem impacto por muito tempo. E tem histórias que são muito difíceis de serem superadas. Então, consciente disso, eu acredito que é papel meu, como doula, te alertar para essa necessidade do estudo. Eu acredito que sim. Infelizmente, hoje, a gente ainda não pode confiar totalmente, de olhos fechados, nessa assistência médica que existe no nosso país. E muitas vezes nem nos outros, tá? Mesmo os países com uma baixa taxa de problemas, né, de intervenções, de medicalização e tal. Se pegar a Holanda, por exemplo, né, que tem, sei lá, 15% de cesariana, ainda assim, isso foi conquistado. Por quê? Porque partiu das mulheres, esse estudo, essa busca, a autonomia de cuidar do próprio corpo, de tomar as decisões em relação ao corpo e à gestação e aquele ser que está crescendo ali dentro. Então, é preciso passar por esse caminho de desenvolvimento físico, emocional, psíquico, em todos os níveis, né? E é por isso que a maternidade chega, que a gente está pronta para fazer isso. E se não tá,
vai ter que encontrar um caminho para conseguir superar isso e trabalhar da maneira que for possível e conquistar esse parto e não esperar que ele caia no colo, pronto, abençoado, porque as chances disso acontecer dentro de um sistema como o que a gente tem no nosso país podem não ser as mais altas. Tirando exceções onde a gente consegue situações, né, ou por sorte de um plantão que deu certo, ou por um bom humor de um médico naquele dia, ou por um feriado, você resolveu parir no carnaval, então não tem nenhuma cesariana agendada, e aí dá tudo certo porque a maternidade está vazia e ninguém tá nem aí, já estão ali mesmo de plantão. Enfim, a gente não quer contar com a sorte para ter tudo ao nosso favor nesse momento tão importante da vida, de todas as vidas, da sua, da chegada da vida do seu bebê, da chegada da paternidade ou da maternidade, né? Quando a gente tem duas mães, enfim, é uma família que está tendo um momento muito importante para vivenciar e por isso, é baseado nisso que eu gostaria que você se motivasse para buscar o conhecimento. O conhecimento é um barquinho que vai te segurar por cima da tempestade, caso você se depare com questões difíceis no momento do parto. E isso vale para você e para o seu acompanhante. A gente vai falar mais de acompanhante, já deve ter conversado também pessoalmente sobre isso, mas é fundamental que ambos estejam preparados, conscientes e conquistem um certo grau de aprendizado técnico também e emocional para que possa lidar bem com essa situação, de modo a conseguir a sua experiência positiva, com um desfecho que vale a pena ser lembrado com carinho e com saúde, né? Com resultado positivo de saúde também para bebê e para mamãe. É isso, gente. Pensem com carinho. Vou deixar aqui embaixo alguns links para documentários, questões que vale a pena a gente olhar, violência obstétrica. Olhem com cuidado naquele dia que você tá mais legal, né? Porque violência é sempre difícil da gente olhar, principalmente estando grávida, não era um momento pra gente estar olhando isso, mas faz parte da preparação. E então, se for necessário para você, veja um dos documentários e leia as informações que vão estar aqui embaixo, relacionadas a tudo que tiver a ver com essa visão, né, do parto humanizado, e como a gente chegou até aqui, da medicalização, a humanização em sequência, do equilíbrio que é necessário e desse olhar para um parto e encarar os medos, desmistificar, ressignificar de modo a chegar lá pronta para vivenciar e se entregar para esse processo, preparada e preparado, no caso do acompanhante, para vivenciar isso de forma bastante tranquila e positiva.